Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Movimentando Sem Dor. Eu sou André Garcia, ao programa Descomplicando a Dor. Toda terça-feira estamos aqui às 12h45, transmitindo aqui conhecimento para a galera aí, para poder ajudar o pessoal a resolver dores musculares e articulares em 15 dias. Pois é, pessoal, tivemos aí uma semana... hoje é a primeira live, né, do ano, e tivemos uma semana aí meio sem aulas, né? Estava tratando aí da saúde também. Mas estamos aqui de volta, firme e forte. Vamos lá para o tema da nossa aula de hoje. Isso é o que vai fazer total diferença para resolver a dor muscular e articular. Vamos entender o que é isso, né? O que vai fazer a diferença na vida das pessoas, aquelas pessoas que estão procurando resolver as dores musculares e articulares. Nós sabemos que o exercício físico é só uma ferramenta. E ele sozinho, ele não vai fazer a diferença na sua vida. Não há exercício mágico. Vai muito mais além disso. Claro, o exercício é a ferramenta que a gente utiliza aqui para ajudar as pessoas a resolver a sua dor, né, muscular ou articular, ou desequilíbrios musculares e articulares, que leva, né, a desequilíbrios articulares, e aí leva a dor, leva a limitação de movimento, a pessoa se ausenta do trabalho, às vezes não consegue realizar atividade em casa, deixa de fazer aí a participação aí na sociedade, deixa de fazer aquilo que você mais gosta, aquilo que a pessoa mais ama, né, de realizar. Momentos de lazer também acabam sendo prejudicados, certo? E o que vai realmente fazer toda a diferença, tá, para que você possa resolver a dor muscular ou articular? Olha, pessoa que está com dor, que está com algum tipo de problema, né, muscular e articular, e que ela está buscando a solução, ela precisa ter um ingrediente muito importante. Comprometimento? Sim, precisa ter comprometimento. Poder fazer o tratamento de forma adequada. O tratamento, quando a gente fala de forma adequada, é todas as suas fases, tá? Precisa ser realizadas sem criar lacunas. Beleza, nós ficamos sabendo agora que precisamos estar comprometidos, certo? Sem o comprometimento, realmente não vamos chegar a lugar algum. Só que aí, como é que faz? Qual é esse ingrediente que vai fazer toda a diferença na nossa vida em busca da solução da dor muscular e articular? Uns podem chamar de regularidade, outros podem chamar de constância, né? Ser constante, contínuo. Mas eu prefiro chamar um termo que simplifica tudo isso: rotina. Isso é o que vai fazer total diferença, tá, na vida de vocês, tá, das pessoas que estão procurando resolver as dores musculares e articulares. Precisa criar rotina. Sem rotina, pessoal, nós não vamos chegar a lugar algum. Tá? E como se cria isso? Nós vamos chegar lá. Fica comigo aqui até o final. Eu vou te dar alguns exemplos. No meio do caminho da nossa aula aqui, a gente vai passar algumas orientações, tá? Para que você aí possa criar uma rotina. Mas primeiro precisamos entender o quanto a rotina é importante. E ela realmente é importante. Imagina, você vai iniciar algum tratamento, né? Claro, seja a questão de tomar medicamento ou fazer uma fisioterapia, tem uma rotina lá, né? Você tem os horários para tomar remédio, né? Os dias lá, as sessões de fisioterapia, e isso se cria uma rotina. Nos exercícios não é diferente. A ideia dos exercícios é você reconstruir o seu corpo, colocar aquilo que está desequilibrado em equilíbrio, tá? E poder, assim, resolver o problema da dor. Vamos atacar sempre a causa, né? E não o sintoma. Pessoal, geralmente alguém pode estar passando aí também, em algum momento da vida, por uma questão de, eu quero emagrecer, queria emagrecer em algum momento, né? Falta de atividade, alimentação desregulada. O fato da gente não conseguir emagrecer porque não estabelece uma rotina, controle da alimentação e a rotina de atividade física ou exercício físico, se a gente não tiver isso, nunca vai chegar à questão de emagrecimento. Não é diferente da questão de resolver a dor. Nós precisamos criar essa rotina, senão não vai dar certo. E o caminho é esse, tá? O caminho é criar essa rotina, porque, pensa bem, precisa fazer um tratamento.
Eu preciso fazer, olha, me falaram que precisava fazer o fortalecimento, né, do corpo, porque meu corpo está muito frágil, e aí vai colocar o meu corpo em equilíbrio, eu vou poder voltar a andar normalmente, a baixar, agachar, poder fazer meus serviços em casa normalmente, as tarefas do lar, poder vestir, né, sozinho. Inicia-se o tratamento, precisa ter uma constância nos exercícios físicos, precisa ter uma rotina. Se não tiver, nunca vai conseguir melhorar esse corpo. É semelhante ao efeito sanfona, né, que às vezes as pessoas querem emagrecer, não conseguem, aí fica emagrece e engorda novamente, emagrece, engorda novamente. Se você quer resolver realmente a dor, né, a sua dor, e você não consegue manter uma rotina de treinamentos, de exercícios para recuperar o corpo, não vai conseguir chegar ao objetivo de eliminar a dor. A dor vai ficar ressentindo, ela vai e volta, ela vai e volta. É como se estivesse cuidando apenas do sintoma e não resolve a causa de forma definitiva. E aí não consegue eliminar a dor nunca. É por isso que pessoas aí passam aí 2, 3, 4, 10 anos ou até mais. Então, se nós conseguimos entender que precisamos agora criar uma rotina, certo? Esse é o caminho. E olha, isso é para a vida toda. Por quê? O fato de não termos uma rotina de treinamentos, eu não estou dizendo aí fazer exercício de qualquer jeito, e nem fazer qualquer atividade. Uma coisa organizada, estruturada, que vai fazer ao longo do tempo, ao longo dos anos, de forma que você vai ter um corpo sempre apto a realizar qualquer atividade do seu dia a dia. Isso precisa estar bem claro, certo? O que vale mais? Ter essa rotina ou viver a vida toda com dor? Tá? Você que está nos assistindo, eu gostaria que você fizesse um ponto de, né, uma reflexão sobre esse assunto. Eu já sei a resposta. Tá? Eu acredito que você que está aí do outro lado, está me ouvindo, nesse momento, que está me assistindo, nesse momento, com certeza não quer viver com a dor para a vida toda, quer pôr um ponto final nessa questão. E para isso, agora, você entendeu que precisa ter uma rotina, tá? Rotina de treinamentos. Porque se a gente não sabe qual o caminho correto a percorrer, tá? Qualquer caminho serve. Se o caminho não está tão claro assim, né, nós precisamos criar essa clareza. Porque aí qualquer caminho serve. É aquela história da Alice no País das Maravilhas. Tá? É a mesma situação. Claro, a importância do exercício físico na sua vida. Talvez algumas pessoas não gostem de fazer exercício. Tá? E realmente existem muitas pessoas que não gostam de fazer. Mas é a falta desses exercícios que nos levaram a uma condição de corpo ruim, de corpo fragilizado. E aí nós estamos à mercê da dor, dos problemas, da falta de controle sobre a nossa vida. Porque quando a dor se manifesta, acontece o quê? A limitação de movimento. Essa limitação de movimento cada vez vai vamos dizer assim, aumentando, se complicando, porque justamente nós vamos parando de fazer movimentos, de movimentar o corpo. E a situação só complica cada vez mais. Se não colocarmos um ponto final sobre essa questão, vai chegar um momento que a gente vai estar travado numa cama. O exercício faz bem, tem os seus benefícios, mas nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia. Não basta apenas saber. Comentando sobre esse assunto, tá? Alertando sobre a questão de se criar uma rotina, é que eu vejo muitas pessoas perdendo tempo, tá? Em busca de solucionar a dor. Eu não quero que você perca o seu tempo, né? E olha que tem pessoas aí que já estão aí há muitos anos sofrendo com dor. E eu identifico isso como uma perca de tempo. E eu vou explicar por quê. Porque, olha, eu atendo pessoas que aí estavam sofrendo aí com 2, 3, 4, 5 anos, até mais. Estavam com problemas, né? Não conseguiam mais realizar suas atividades. E em questão de semanas, de poucas semanas, elas começaram a retomar suas atividades, começaram a melhorar o seu corpo. Claro, a gente inicia um trabalho
para que a pessoa possa voltar a movimentar, produzindo movimento. Mas isso, vamos dizer assim, a pessoa estava parada aí 5 anos, vamos dizer aí, 5 anos. Ela não vai recuperar tudo em 2 semanas, certo? Mas essas 2 semanas, a ideia é acabar com a dor da pessoa para que ela possa cada vez mais tomar gosto, né? E ir melhorando o seu corpo com a rotina de treinamentos. E essas rotinas, elas vão contribuir para que a pessoa... E aí a pessoa começa a gostar cada vez mais. Olha, a pessoa começa a movimentar, começa a fazer atividades que ela não fazia antes, começa a se libertar, né? Se libertar da dor. E aí a vida toma o seu rumo normal. O normal, gente, é a gente poder fazer todas as nossas atividades, aquilo que a gente se propõe a fazer no nosso dia a dia, certo? Seja no trabalho, seja em casa ou na sociedade. Eu digo assim, que ensinar as pessoas a se exercitar, qualquer um faz, tá? Qualquer pessoa faz. Pegar uma pessoa aí na rua e dizer assim, olha, você vai ensinar essa pessoa a fazer exercício. Ela vai lá e ensina. Faz um polichinelo, faz não sei mais o quê, faz um agachamento, faz um abdominal, sei lá. É fácil. Qualquer um faz. O difícil é fazer a pessoa ter eficiência. Aí precisa de conhecimento. Aí precisa ter, né, saber o que realmente precisa fazer. Porque, olha, uma pessoa que às vezes, por exemplo, está numa situação assim, travada, né, não consegue movimentar o joelho porque sente dor no joelho. Tá? Ela não consegue agachar, sentar, ela não consegue subir ou descer uma escada. Não consegue se locomover porque vai se mexer, dá aquela pontada no joelho, a pessoa sente dor, desiste de fazer o movimento. E cada vez mais isso vai se complicando e aí a pessoa chega um momento, daqui a pouco está numa cadeira de rodas. Isso acontece? Acontece. E aí, o que precisa fazer? Aí a pessoa chega assim, faz o movimento de qualquer forma. Eu já vi pessoas iniciarem treinamento para resolver o problema da dor e fazer qualquer exercício de qualquer forma. Fazer, viu na internet, alguém falou que é assim que se faz, o meu vizinho às vezes falou que, olha, faz assim que, né, dá certo. Será que realmente dá certo? Então, se dá certo, por que algumas pessoas que fazem um tratamento, né, com exercícios para recuperar o corpo não conseguem recuperar? Então, se você está passando por essa situação, fica ligado. Tá? Tem muito mais coisa envolvido, tá? Não é simplesmente realizar um movimento. Eu falo aqui que a pessoa precisa movimentar, né? Ela precisa movimentar. Cara, está travado. Cara, precisa movimentar. Qual é a forma que vai fazer? É movimentando. Mas é movimentando de qualquer jeito? Né? Não. Ok, Marcos? Você está que nem robô, duro, sem movimento em todo o corpo. Né? Isso acontece. Eu já passei por essa situação, tá, Marcos? De amanhecer durão, só conseguir mexer o olho, já é coisa do meu passado, que eu não fazia exercício físico, nenhuma atividade, estava muito sedentário, e aí o corpo vai reclamar. E eu só me tornei personal depois, mas nessa minha outra fase da vida, o sedentarismo estava acabando comigo. Metade da população brasileira está assim. Tá? Não é só um privilégio seu essa situação de travamento. Muita gente aí está passando por problemas. E, consequentemente, se não mudar essa situação, colocar uma atividade na sua vida, algo que proporcione o corpo, né, estar bem, podendo realizar as suas atividades, mantendo o equilíbrio muscular, vai viver aí sem ser incomodado pela dor. Mas, infelizmente, não ocorre assim. Tá? Metade da população brasileira, até mais, está numa situação de sedentarismo, e o sedentarismo vai provocar muito problema. Tá? E já está provocando. É difícil trazer eficiência, porque precisa de conhecimento. Então, fazer a pessoa... uma pessoa que está com problema é diferente de uma pessoa saudável, que não tem problema algum.
Talvez ela tenha alguns desequilíbrios, mas a situação não é tão assim complicada, é mais fácil dela chegar a regular, né, o corpo, a restaurar esse equilíbrio e poder voltar a ter uma vida normal, certo? Às vezes tem pessoas aí com uma semana, 2, 3 sessões, já volta à sua rotina normalmente. Mas há situações, né, que pessoas demandam de um tempo maior. Agora, uma coisa é certa, ela pondo o corpo em movimento, fazendo o tratamento, os exercícios da forma, o treino, da forma que deve ser feito, para a necessidade dessa pessoa, para a condição que ela se encontra no atual momento, né, que, olha, essa pessoa tem dor, essa pessoa tem uma série de problemas, a gente ajustar o que ela precisa fazer, tá, para recuperar esse corpo, ela vai recuperar. E quando ela sente que acaba com a dor, ela volta a fazer suas atividades cada vez mais e cada vez melhor. E a cada dia vai melhorando. E aí, bicho, é só partir para o abraço. Aí ela começa a entender que realmente faz toda a diferença. E aí a gente fala de rotinas, né? Criar uma rotina. E eu vou ensinar isso aqui hoje, como criar essa rotina, tá? Para que a pessoa possa iniciar esse processo. Então, olha, eu vou citar aqui, exemplo aqui de algumas pessoas que eu cuidei e que algumas delas ainda cuido, e que elas começaram a ter essa mudança. Foram pessoas que estavam realmente sedentárias, certo? A alimentação ruim, né? Não estava uma alimentação, algumas, né? Não são todas, não vou generalizar. Mas com relação ao corpo, né? Não tinha uma rotina de exercícios, certo? E aí gera um monte de desequilíbrio, ok? Às vezes desequilíbrio no ombro, no quadril, no joelho. Vem as queixas, vem as dores. E o que a gente vai proporcionando a essas pessoas? Ora, a solução para a dor. Então, por exemplo, vou pegar a situação do Agnaldo, né? Eu jogava bola 2 vezes por semana, às vezes até um pouquinho mais. Isso é suficiente para deixar o corpo preparado? A resposta é não. Tanto que ele teve uma lesão. Bom, aí parou de praticar o futebol, ele pedalava em casa, parou de pedalar. Por quê? Porque a dor impediu dele realizar todas essas atividades. E aí, não é só isso, implicava de atrapalhar também no trabalho. Imagina, passa o dia todo sentado, às vezes estava com dificuldade até de fazer uma extensão do corpo, né? Uma extensão do quadril, de levantar. Então, uma situação começa a gerar outro problema, que começa a gerar outro problema, e assim vai, né? E quando ele iniciou o tratamento, posteriormente a essa situação, não sei por que as pessoas deixam, às vezes, o fortalecimento para o último momento, né? Aí veio fazer o fortalecimento comigo. E aí nós recuperamos esse corpo que estava muito, muito desequilibrado, esse corpo que estava numa situação que não conseguia realizar movimentos. No primeiro dia de avaliação, faz um exercício tal, faz um movimento, testando para ver quais os movimentos que essa pessoa realizava. Faz esse movimento aqui, não conseguia fazer. E jogava bola 3 vezes na semana. Mas a pessoa não estava preparada, tanto que pedia para fazer um exercício, a perna balançava, o corpo não aguentava, não tinha resistência. E aí nós precisava recuperar esse corpo. Colocou uma rotina de treino, colocou uma rotina de exercícios. O que aconteceu? A pessoa recuperou. 10 dias, Aguinaldo já não sentia dor. E aí, olha, cada vez mais melhorando, 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 melhorando. Chegou num ponto, voltou a jogar bola normalmente. Voltou a fazer as atividades e entendeu que essa rotina fez toda a diferença na vida dele. Ele parou de fazer depois que resolveu a dor? Não, porque ele entendeu que essa continuidade, essa rotina ia manter a condição do corpo dele preparado para tudo. Assim também aconteceu com a Mari, uma aluna que eu atendo, e que ela estava com problema no joelho já há uns 2 anos, já tinha gastado aí horrores de dinheiro em tratamento. Ela mesma conta isso. Exame, tratamento médico, medicamento, volta, exame de novo,
vai lá, médico de novo, o joelho só piorando, né? Cadê a luz no final do túnel? Até que ela, buscando aí, me encontrou na internet. E falando sobre esse assunto que a gente fala aqui toda terça-feira e quinta-feira. E aí ela pegou para ela. Cara, entendi o que eu estou precisando. Começou a fazer o treinamento, participou, entrou na nossa turma, criou-se uma rotina. E o que aconteceu com a Mari? Uma coisa positiva. Hoje, quem vê ela treinando, eu vou mostrar o treinamento dela, que é dia desse aqui, treinando, está voando. Né? Uma pessoa aí de mais de 50 anos. E está voando. Tá? Para quem já está aí uns 2 meses, né? Há uns 2 meses atrás, não conseguia se movimentar, não conseguia abaixar, não conseguia subir uma escada, não conseguia se locomover, né? Sem estar se sentir insegura. Ela me conta que já estava até entrando em depressão. E realmente, a pessoa passa por uma situação que não vê melhoras, que ela começa a depender das pessoas, bate depressão. Ainda mais se, por exemplo, ela tem outras pessoas que são dependentes dela. Aí a pessoa fica numa angústia. E aí, só que houve a reviravolta. Toda a questão ruim que estava acontecendo com ela, ela mudou. Tanto que em 3 sessões, ela já não sentia mais tanta dor no joelho. Praticamente uma semana, acabou a situação de dor, que impedia dela realizar os movimentos. E aí, cada dia melhor, mas... E não diferente assim, foi de uma pessoa que eu atendo também, numa situação até mais crítica que a Mari. Tá? E aí também tinha problema de joelho. Tinha não, tem ainda, né? Porque está tudo lá. Só que com a melhoria, né, do corpo, que estava um corpo fragilizado, né, a gente não cuida do desgaste do joelho. O desgaste está lá. Mas a gente cuida de outras partes que vão levar ao equilíbrio que o corpo necessita. Faz todo o trabalho, não se queixa mais de dor, tem condições de caminhar, de fazer as suas atividades tranquilamente e sem se incomodar pela dor. Antes não era assim. E por que eu estou comentando sobre esses casos? Porque todos eles têm algo em comum. E o que eles têm algo em comum? Eles colocaram rotina de treinamento na vida deles. E era isso que estava faltando. Então eu vejo muita gente aí passando por situações de dores, e aí eu pergunto, você faz algum tipo de treinamento? A pessoa diz, não faz. Às vezes já fiz, né? Já fiz, mas não resolveu. Mas não resolveu não quer dizer que não é possível resolver, porque não dá. Como é que aconteceu esse treinamento anteriormente? Será que foi adequado? Será que foi ajustado para essa pessoa? Por que eu falo isso? Porque eu conheço alunos, eu tenho alunos que antes de se tratarem comigo, essas pessoas estavam se tratando com outras e não estavam tendo resultado. Por isso que lá no começo da nossa conversa eu disse assim, é muito fácil qualquer pessoa passar exercício. O difícil é você trazer eficiência para essa pessoa. Sem conhecimento, pessoal, isso não vai rolar. Às vezes a gente mostra aqui exercícios, né? Mas a gente está demonstrando. Tá? É uma coisa muito geral, é uma coisa, né? E cada pessoa ela é individual, certo? Então tem pessoas que às vezes podem realizar determinado movimento, outras já não. Então aqui a gente passa ideia, olha, esse agachamento, você faz assim, é uma ideia para a pessoa ter uma noção do que pode ser feito para melhorar a situação da pessoa. Mas quando vamos colocar isso na prática, muda um pouco a história. Na linguagem do futebol, né? Uma coisa é treino, outra coisa é entrar em campo e jogar, é competir, é diferente. Às vezes eu ouço assim, olha, comumente, assim, de forma bem natural, falar assim, olha, eu não consigo ter regularidade em nada. Tem pessoas que têm muita dificuldade em iniciar uma coisa e chegar até o final. Mas não tem outra forma, pessoal. Ou se a gente quer alguma coisa, a gente toma a decisão para fazer ou toma a decisão para não fazer.
né? Se aquilo é muito importante para a gente tomou a decisão, nós vamos até o final. Pessoas às vezes iniciam, né, um tratamento e não chegam até o final. Não vão conseguir ter resultado, tá, para eliminar a dor. E aí, como é que se consegue essa regularidade? Tá? É como, por exemplo, construir uma casa. Tem o primeiro tijolo lá na fundação. Tem o primeiro tijolo. Vai sentar o primeiro tijolo. E assim vai, sentar o segundo, sentar o terceiro, até chegar ao teto, né? A parte final da casa. Depois tem acabamento e tudo, né? Então, são várias etapas. Para a nossa situação aqui, colocar exercícios, né, de uma forma rotineira, nós temos que partir do primeiro passo. Do primeiro, né? Geralmente, as pessoas colocam a atividade no tempo que ela tem disponível, certo? Às vezes, eu tenho 3 dias. Nossa, ideal, ótimo. Você tem 3 dias, ótimo. Eu posso fazer 4 dias. E tem, às vezes, comentário de pessoas que dizem assim, se eu não fizer todo dia, eu não consigo ter rotina. Acontece isso. Né? A pessoa tem que ter aquele compromisso diário, senão ela não, se vê um negócio que falha um dia, falha no outro, já ela não consegue. Viu como cada um é cada um? Né? E eu conheço pessoas que conseguem ter uma rotina de 3 dias. Mas decidiu dos 3 dias, tem que ter os 3 dias. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, você vai colocar um ritmo de treinamento. Se você tem 3 dias, vai fazer uma programação. A não ser que você faça tudo num dia só, tudo, a mesma coisa no outro dia, e no terceiro dia também a mesma coisa. Não tem problema algum. Tá? Mesma rotina de treinamento, os 3 dias. Mas que faça. Agora, se, por exemplo, estabelece a rotina de treinamento de 3 dias, você falta um, já bagunçou o trem. Por isso que não pode ser de qualquer jeito. Eu conheço pessoas que às vezes vão treinar 4 vezes, aparece um para treinar. Pronto, ficou para 4. Né? Já observou que essa pessoa tem uma dificuldade enorme de criar uma rotina. Agora, a gente está falando de situações, por exemplo, com pessoas com dor. A dor está ali. Então, necessariamente, precisa colocar essa rotina para eliminar a dor. Imagina, em 2 sessões de treinamento, a sua dor cair de 10 para 2, para 1. Né? Fantástico isso. E é possível? É possível, sim. Eu vejo isso no meu dia a dia, na prática. Pode acontecer com você que está nos assistindo. Falando, né, tudo isso, ainda tem gente que fala assim, olha, eu acho muito complicado esse negócio de treino. E realmente é complicado. É simples. Né? Você vai lá, você vai movimentar. E alguns movimentos são muito semelhantes aos movimentos que a gente faz no dia a dia. Certo? É simples. Mas é complicado, é complexo. Às vezes você está com dor, né? A pessoa está com dor, né? Não é que ela vai para a academia e acabou a dor dela, né? Deixou a dor em casa, né? Ela vai com dor mesmo. E às vezes ela sente um pouquinho de dor lá. Mas tudo dentro de uma forma adequada, né? Nós vamos trabalhar dentro do limite da pessoa. Certo? Isso tem que ficar muito claro. Trabalhar dentro dos seus limites. Mas vai ter momentos que ela vai encarar a dor. Eu tinha um aluno que ele subia a escada com dor, né, para treinar comigo. A escada da academia, para treinar comigo. E ele subia e descia. Na primeira semana, ele já não estava mais subindo com dor. Quando fazia o exercício, tinha exercício que ele sentia dor. Tá? E tem gente que às vezes cria uma certa dificuldade porque não quer sentir dor. Mas você tem que enfrentar a dor para justamente eliminar a dor. E aí fica a dica. Aqui a gente está discutindo que a maior dificuldade das pessoas é criar essa rotina. Tem que partir de um ponto inicial. E realmente, com auxílio, com uma certa ajuda, é possível. E eu vejo as pessoas estar comentando a questão de, por exemplo, eu já iniciei, comecei, fiz, deu errado. Por quê? Porque a pessoa deixa pela metade. Vai iniciar o treinamento, às vezes ela imagina uma coisa, não é outra. Precisa explicar as fases do treinamento. Não é uma coisa assim feita de qualquer forma, né? E a forma correta é aplicar uma rotina, né? Estabelecer os dias na semana, aplicar o treinamento que precisa. Às vezes tem pessoas que têm problema no ombro, pode estar com pouca limitação, está com muita, às vezes ela está com dor, mas não tem tanta limitação, vai depender de cada caso. Mas aí a gente sempre começa por alongamentos. A começar a tirar a dor da pessoa. Só alongamento? Não, precisa fazer fortalecimento. Por quê? As musculaturas fragilizadas podem gerar
algum desequilíbrio. E aí vamos fortalecer essas musculaturas. E aí a gente coloca exercício de força, de fortalecimento, coisa que muita gente não faz, tá? Não faz. Por isso que está nessa situação. Começa a fazer, começa a melhorar. Para ombro, eu mesmo aqui costumo ensinar que às vezes a pessoa faz assim, ó, alongamento simples, alongamento de peitoral, já vai dando uma melhorada na situação, né, de dor. Mas é só isso? Não. Você faz esse alongamento hoje, aí amanhã você pode estar fazendo fortalecimento, né, das musculaturas da sua costa, né, com uma remada, alguma coisa assim. Aí, no outro dia, tá, pode voltar a fazer um outro alongamento. Tem N formas de fazer. Aí tem que identificar a necessidade de cada pessoa. Por isso que não dá para você pegar uma receita de bolo aí na internet. Ah, eu peguei esse treinamento aqui, vou fazer para mim, porque eu estou com problema de joelho, aí eu vi que isso dá certo. Né? E aí vai fazer de qualquer jeito, correndo o risco de se machucar mais ainda, não é bem por aí. Tá? Aqui, ó, o Marcos perguntando aqui se eu quiser fazer todos os dias, posso ter algum problema? Não, depende do estímulo a ser dado. Depende muito. Vai depender da manipulação, Marcos, das variáveis de treinamento. Né? É uma coisa assim técnica, a gente às vezes falando, né? Vai depender de como o seu treinamento foi elaborado. Falando de uma forma mais simples, né? O treinamento que você está recebendo, o corpo todo, dependendo da intensidade que você faça, não há motivo pelo qual no dia seguinte você não possa fazer. Não há algo que implique, né? Mas uma coisa é certa, o nosso corpo ele precisa de um intervalo para descanso, para se recuperar. Mas depende muito da intensidade desse treinamento. Por exemplo, a gente se movimenta todos os dias, né? Faz tal. Mas a gente tem que pensar sempre no equilíbrio do corpo, porque às vezes umas musculaturas vão ficar mais fortalecidas ou mais tensas do que outras. E aí gera essa diferença e isso pode provocar desequilíbrios, né, musculares e articulares. Mas é sempre bom dar um intervalinho para o corpo descansar. Por isso que tem pessoas que fazem 4 dias, 5 dias, mas depende muito de cada treinamento, certo? Cada um é cada um, cada sentença é diferente, tá? O que tem que ficar claro na aula que eu tentei colocar aqui na aula de hoje é que nós precisamos criar essa rotina de treinamentos. Não tem como a gente modificar o nosso corpo, o que acontece com ele, se a gente não criar essa rotina. Isso é o mais importante, aqui nesse momento é o mais importante que a gente precisa ter esse entendimento. Tem pessoas que não fazem nenhum tipo de treinamento, estão passando pelo processo de dor e precisam recuperar o seu corpo e tem que colocar o treinamento no seu estilo de vida. Senão não vai funcionar, senão nunca vai eliminar a dor. Né? Nunca vai eliminar a causa que te levou à situação de dor. Claro, isso aí é um dos pontos, né? A ideia principal. Mas quando a gente fala em treinamento, tem muita coisa envolvida. Não é uma coisa tão simples assim. Principalmente porque nós estamos lidando com seres humanos e cada um é cada um. Cada um tem uma particularidade. Não é igual. Pega o fulano A, é igual ao fulano B. Eu vou aplicar a mesma coisa. Não, cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas limitações, cada um tem o seu nível de dor, certo? Cada um tem o seu problema. E a gente precisa analisar isso. Professor, eu estou com, sei lá, fibromialgia, eu estou com dor no ombro, passa um exercício aí. Às vezes ela tem só dor no ombro, mais fácil, menos complicado do que uma pessoa que tem dor no ombro e mais fibromialgia, tá? Então já difere aí as pessoas, né, o indivíduo. Cada situação é uma situação. Tem pessoas que às vezes a dor no ombro, né, possibilita mover o ombro até aqui, né? Outras pessoas possibilitam mover até aqui, mas há alguma compensação. Posso usar as mesmas ferramentas, mas às vezes um ajuste aqui, um ajuste ali, vai dar diferença na prescrição do treinamento para cada pessoa. Pessoal, eu sei que foi um pouquinho técnico aqui essa parte, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, tirando um pouco dessa parte técnica, nós precisamos criar rotinas. Sem rotina,
não tem como a gente chegar ao objetivo de eliminar a dor. E aqui no canal, cada aula nós vamos descomplicando aí essa situação da dor, tá? O que você precisa ter em mente é que esse corpo parado aí, que está nesse momento, precisando se movimentar, precisando trazer o equilíbrio, ele só vai conseguir se criar essa rotina. E aí tudo vai melhorando, perfeito? Pessoal, eu agradeço a presença de todo mundo aqui, que está aqui hoje. Quinta-feira temos aula novamente, às 12h45. As suas dúvidas, coloca lá no nosso canal, que eu terei o maior prazer em responder. E posso trazer aqui, né, para a gente conversar aqui pessoalmente na quinta-feira, no Desprogramando a Dor. Tá? Fiquem com Deus, uma ótima tarde e a gente se vê no próximo encontro. Até breve.